livros, Cabalá Egípcia, que eu ganhei, e dos nórdicos, né? Então, o que a gente vai falar sobre o Cabalá Egípcia? Esse aqui é um livro da editora Madras aqui, e do senhor Gilberto Luiz Bacaro. Vou deixar aqui primeiramente para vocês as fontes bibliográficas. Então aqui vocês conseguem ver as primeiras fontes bibliográficas. Essa é a primeira. Essa aqui, deixa eu chegar mais próximo. Essa aqui é a primeira. E depois as outras são mais egípcias. Vocês vão ver, se vocês derem uma pausa, que eu particularmente não consegui entender muito bem a proposta do livro. Uma vez que, se tratando de um livro que está falando de Cabalá, ele não cita necessariamente o Talmud, ou um Zorá, ou algum livro nessa linha. Tá? Aqui ele fala do início do conhecimento, a filosofia de Gautama, de Cristo, do aprendizado e o conhecimento da ciência de Tarhut. Aí sim ele vai descendo e explicando aí o que é. Então essas aqui são as fontes bibliográficas, conclusão, as possíveis previsões do oráculo, que eu achei que faltou mais espaço para isso aqui. Eu particularmente não entendi muito bem como que faz essa ciência que ele traz aqui no livro, né? Eu queria passar para a página 34 para mostrar para vocês uma questão que ele traz aqui que eu fiquei pensativo. Eu vou mostrar aqui. O primeiro e maior de todos os iluminados foi um príncipe, denominado o Buda. Seus discípulos chegaram ao Egito, vindos de Punjab, Índia. Sempre ressaltavam que ele tinha domínio sobre todos os assuntos que dizem respeito à evolução do mundo, sendo responsável pela geração da luz para manter o mundo dentro de um sistema muito maior. Agora eu tô falando de Buda e o negócio é sobre Cabalá. Esse livro, como vocês podem ver, não é um livro de capa dura nem nada. Ele tem uma daqueles que tem a questão ambiental, né? Então é um livro interessante, mas eu não compraria e não daria para ninguém. Mas eu agradeço, como foi um presente, eu fico muito satisfeito em poder ter esse livro aqui. A pessoa que me deu, ela é uma pessoa muito querida por mim, e é uma das poucas em que respeita a fé, né? Quando você está indo para uma outra tradição, às vezes as pessoas não têm tanta tolerância, por assim dizer, né? Recomendo. Bom, eu vou deixar aqui do lado, vou trazer para cá, e vou tentar deixar aqui do lado aqui algumas das opiniões, tá? Vocês vão poder ver aí algumas das opiniões das pessoas sobre esse livro aqui desse senhor, beleza? Seguindo para a capa dura, com mais ou menos 236 páginas, a gente vai ter os Nórdicos, também da editora Pandorga, que faz o mesmo livro aqui do Panteão Egípcio. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Capa dura também, como os Nórdicos. O Panteão Egípcio, ele tem, como vocês podem ver, várias cores. E os Nórdicos eu vou folheando um pouquinho e vou contando um pouquinho das histórias aqui. Já vou contando que isso aqui vai ser feito em duas partes, porque tem muita história para contar. E, não tem como contar em muito pouco tempo, e eu não quero deixar o vídeo muito longo, né? Então vamos lá. Vamos para a sinopse. Como vocês podem ver, ela é mais preto e branco, tá? Tantas gravuras, desenhos, as retratações, tudo em preto e branco. Eu vou contar para vocês a sinopse dessa parte e um pouco dessa parte aqui também, tá? Vou tentar deixar aqui do lado aqui essa parte ampliada, uma foto, alguma coisa do tipo, para ficar mais fácil para vocês verem, tá? Então vamos lá. Bom, vocês podem comprar esse livro aqui, o combo dele na Amazon. Tem uma versão que desse combo vem junto a japonesa, a celta, a grega. Dá para comprar só os nórdicos na Shopee também, somente esse aqui. E talvez você quer só esse aqui, ou talvez você quer só o japonês, ou você quer só a outra, você pode comprar no Shopee, tá? Bom, eu pelo menos peguei com valor, assim, muito interessante. Acho que valeu muito a pena. As cores da capa, como eu comentei com vocês, ela é muito bonita, mas o interior é mais preto e branco, né? Não que seja um problema, é uma coisa mais minha. Eu particularmente gosto muito de cores. A gente vai ter aí... deixa eu puxar aqui para trás. A gente vai ter as fontes, além da Eda poética e da em prosa,
Vai ter poesia escáldica, as sagas islandesas, a gesta danorum e as fontes iconográficas, né? Bom, eu venho trazer um pouco das histórias, né, da origem das três classes, que por alto são os nobres, os homens livres e os escravos. Vai contar uma história de Alvis, que era um anão, e ele foi galantear ninguém menos do que a filha de Thor. Bom, depois vai contar a história da viagem de Utgard, que é a terra dos gigantes. Eles têm desafios, Thor tem que derrotar uma velha, só que ele... Bom, não vou contar aqui o que acontece, né? Depois vai ter uma história do gigante de gelo, Thrym. Ele pega o martelo de Thor, e aqui só para deixar um detalhe que não é Tyr, são entidades, representantes diferentes. Depois vai contar um pouquinho da história de Loki, ao ser excluído de um banquete no Valhalla. Ele arquiteta o cancelamento de Baldur, filho de Odin. Conta também sobre o número 13, né, a questão da ser sorte, ser azar. Depois vai contar um pouquinho da história dos guerreiros, dos heróis, né, e vai ter um pouquinho de Helgi, Stakar, Njol, Yngvar, Volo, vai ter outros também, tá? Os Berserker já são famosos guerreiros. Já os Fëanor são guerreiros lobos. São guerreiros lobos, as mulheres que lutaram ao lado dos homens são as donzelas de escudo. Então esses são alguns dos guerreiros. Aqui está contando a história das três classes. Ó. Eu achei, cara, eu achei que isso aqui merecia muito uma cor, sério. Acho que ficaria muito legal. No caso aqui do Panteão Egípcio, como vocês podem ver, deixa eu mostrar alguma gravura que seja não nesse... aqui. Olha esse. Deixa eu segurar aqui pra não perder a página que eu tava. Cara, isso é muito bonito, velho. Colorido, né? Mas é a proposta deles, né, também, né? Quiseram trazer uma coisa mais, talvez para dar mais seriedade ao livro, eles trouxeram dessa maneira. No caso dos egípcios não tem como, cara, você trazer um negócio em preto e branco. Os hieróglifos são maravilhosos, não tem como. Bom, depois, já nos animais, vai contar um pouquinho das histórias dos dois bodes, também tem dos dois corvos, Hani e Mani, né, que, se eu não estiver enganado, eu creio que Hela dá para Odin, e aí eles auxiliam Odin nessa busca de conhecimento infinito que ele tem. Vai falar dos lobos, vai falar de Garm, vai falar do cavalo de 8 patas Sleipnir, vai falar de Jormungandr. Nas serpentes, os nórdicos têm uma vaca que é da tradição primordial também. Vai ter falando sobre os gatos de Freya, vai ter sobre javali, vai ter sobre cabra, vai ter, tem um monte de animais que vai estar falando também. Vai estar falando também, deixa eu só puxar aqui que a gente já está nos espíritos de proteção, as Dizir, que são espíritos femininos ancestrais. Vai falar das Fylgir também, que espíritos que poderiam, diferentemente, são espíritos que poderiam ou que podem acompanhar uma linhagem familiar, em forma de cão, de corvo, de raposa. Já as Hemingir estariam mais ligadas à boa sorte de um indivíduo. As serpentes do lar poderiam ser guardiãs dos ancestrais do lar. No Kemet temos o Uraeus, né, que representa a serpente real, e fazendo a observação de que a Pepe também é representada como uma serpente do caos. Assim é aqui na questão de Jormungandr, né, dos nórdicos. Bom, eu interpretaria como um desequilíbrio, mas isso é só meu pensamento superficial. Né? Os drags são tipo mortos-vivos com corpo, né? Seu nome vem de fantasma, né? Então seria meio que um fantasma, só que não etéreo. Olha essa imagem, cara, que bonito. Aqui tá falando assim, Brunilda, Arpad Basque, 1900.
Depois eu vou falar dos trolls, dispensa comentários, eles estão em todos os lugares, rede social, Twitter, Instagram. Não, brincadeira, gente, brincadeira. Os trolls aqui são... mas não deixa de ser seres perigosos, tá? Vai falar de Nutmara, o pesadelo, né, em inglês. Aparece como uma jovem magra que terroriza adormecidos, cavalgando em seu peito. Isso aí me lembra um pouquinho a questão das súcubos, né? Já os Noken é tipo um metamorfo que toca um violino e atrai as vítimas para água doce. Novamente me lembra sereias. Halfgan poderia ser vista como uma baleia monstro ou uma serpente marinha que engolia peixes e se associava a redemoinhos que podiam afundar o navio. Vou tentar deixar o site da Yggdrasil aí para vocês verem mais sobre outros, né, outras criaturas e tal. Sobre os mundos eu vou ficar, que são 9, né, são mais de 9. Então, para o vídeo não ficar mais longo do que ele já está, eu vou trazer em uma parte 2, beleza? Bom, gente, então, né, quero falar dos salões dos deuses também. Vou trazer aí também quais são esses outros salões, submundos. Meu, tem muita coisa e tem tempo para trazer. Então, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê por aí. Valeu. Falou!